Muito bem. Olá, você que está me assistindo, seja bem-vindo a mais uma das nossas aulas da teoria de Galois. Se eu não me engano, essa é a nossa 12ª aula, então esse é o nosso 12º vídeo, aula 12, né? E finalmente nós estamos chegando no teorema fundamental da teoria de Galois. Estamos chegando? Não, né? Finalmente nós chegamos nesse teorema que, entre outras coisas, vai mostrar alguma. Então, nós já mostramos, né, a relação que existe entre o grupo de Galois e o grau de uma extensão, quando a extensão for finita, normal e separável, né? Então, nós já mostramos que o grupo de Galois e o grau da extensão são iguais, né? Quer dizer, a ordem do grupo de Galois e, putz, me esqueci. A ordem do grupo de Galois e o grau da extensão são iguais, né? Quando você tem uma extensão normal, finita e separável. Além dessa, nós vamos mostrar que aquelas aplicações, a aplicação estrela e a aplicação cruz, que a gente definiu lá atrás, nós vamos mostrar que nessas hipóteses de ser normal, finita e separável, nós temos que essas duas funções elas são bijetoras, né? E uma vai ser a inversa da outra. Além disso, nós também vamos mostrar algumas relações entre extensões, subextensões, vamos dizer assim, normais e subgrupos normais do grupo de Galois, né? Entre outras coisas, né? Bom, eu optei por... o teorema ele é composto por 5 itens. Tá? É o teorema fundamental da teoria de Galois, ele tem 5 itens. E eu optei por provar todos eles de maneira separada. E aí depois, no final da aula, no final do vídeo, então a gente resume todo, junta todos, faz um compilado dos resultados da aula de hoje e enuncia então o teorema de Galois, que já foi provado anteriormente aos pedaços. Por que eu optei em fazer assim? Porque se eu enuncio o teorema de Galois, o teorema fundamental da teoria de Galois, de repente, sei lá, fica muito difícil de você lembrar o que cada item diz, você acaba ficando meio perdido. Eu também ficaria meio perdido nessa situação, eu como gravando a aula aqui para vocês, né? Então eu optei em provar cada item do teorema de maneira separada. Tá? Então essa vai ser a dinâmica da aula de hoje, né? O objetivo, então, provar a correspondência de Galois e algumas propriedades também que derivam dessa correspondência. A correspondência de Galois é aquela dos corpos intermediários e dos subgrupos do grupo de Galois. Tá? Bom, vamos recordar algumas coisas antes de nós começarmos propriamente dito a aula. Vamos recordar algumas coisas que nós já vimos em várias aulas anteriores. Então, como eu acho que eu já tinha adiantado para vocês em outros momentos, se eu não adiantei, eu vou falar agora. Essa aula vai ser um compilado de vários resultados que nós já vimos nas aulas anteriores. Não compilado, mas vários resultados que nós já provamos, nós vamos acabar usando eles hoje. Tá? E alguns que nós já provamos, nós vamos... um dos itens do teorema de Galois, ele já foi provado na aula passada, então nós só vamos enunciar. Tá? Então, por isso que nós precisamos fazer algumas recordações do que já foi estudado. Sempre que eu vou usar um teorema das aulas anteriores, eu vou enunciar ele antes de eu aplicar ele na aula de hoje. Tá certo? Bom, vamos considerar uma extensão LK, uma extensão de corpos. Como de costume, o grupo de Galois nós vamos denotar por gama de LK. Tá? Esse vai ser o grupo de Galois da extensão LK. Lembrando que o grupo de Galois são todos os K automorfismos de L. Tá? Nós também definimos esse conjunto G aqui, formado pelos subgrupos do grupo de Galois, da extensão. E F é o conjunto dos subcorpos de L que contém o K, ou seja, o F é formado pelos corpos intermediários da extensão LK. Tá? Nós temos definidas essas duas funções aqui, a função estrela, que associa
a cada corpo intermediário da extensão LK um subgrupo de Galois, que a gente denota ele por M estrela. Nós também temos uma aplicação que vai desse conjunto G formado pelos subgrupos do grupo de Galois no conjunto dos corpos intermediários. Essa operação a gente chama de operação cruz. E como é que é definido o M estrela? O M estrela é definido como o grupo de Galois da extensão LM. Ou seja, quem está aqui são todos os automorfismos de L que fixam o M, tá certo? Então, isso vem acabar sendo um subcorpo, isso acaba sendo um corpo intermediário da extensão LK, tá bom? Quem que vem ser o H+, então o H+, são todos os elementos do L que são fixos por todos os elementos do H. Então no H, como o H é um subgrupo do grupo de Galois, então nesse subgrupo H só tem K automorfismos de L. É claro que os elementos de K são fixos pelo H, pelos elementos de H. Pelo menos os elementos de K são. O problema é que mais gente pode ser fixa pelos elementos de H. Então, nós colecionamos nesse corpo intermediário, nós colecionamos todos os elementos de L que são fixos por todos os elementos de H. Aqui eu falei que o M estrela ele é acho que eu falei isso, que o M estrela era um corpo intermediário. Não? Dado um corpo intermediário M, nós temos o M estrela sendo um subgrupo do grupo de Galois. E ele é definido como sendo os M automorfismos de L. Bom, isso aqui é um subgrupo do grupo de Galois, não é muito difícil de ver, porque se um elemento é um automorfismo de L que fixa os elementos de M, então claramente ele vai ser um automorfismo de L que fixa os elementos de K, uma vez que o K está contido no M. Tá? Mostrar que isso aqui mostrar que o H+ é um corpo intermediário, isso vai dar um pouquinho mais de trabalho, mas nós já fizemos isso, né? Então nós não vamos fazer isso na aula de hoje. Vamos só usar esse fato, né? Que o H+, de fato, ele vem a ser um corpo intermediário da extensão LK. Na aula passada nós já provamos que se você tem uma extensão normal, finita e separável, eu já tinha falado isso no início da aula, né? Então a ordem do grupo de Galois é exatamente igual ao grau da extensão, o grau da extensão LK. Tá? Então isso nós já vimos na aula passada, e esse vai ser o primeiro item do teorema fundamental da teoria de Galois. Então o item 1 vai ser isso. Os outros 4 itens, eles vão ser as próximas proposições que nós vamos ver na aula de hoje, que nós vamos demonstrar na aula de hoje. Tá? A primeira dessas proposições, que vai ser o segundo item lá do nosso teorema fundamental da teoria de Galois, fala o seguinte: e se você tem LK, uma extensão normal, finita e separável, se M é um corpo intermediário dessa extensão, então M é um corpo intermediário, então M está entre o K e o L, então o grau da extensão LM é igual à ordem do grupo de Galois da extensão LM. E isso aqui, a ordem do grupo de Galois, é por definição a ordem do M estrela, uma vez que esses dois subgrupos aqui eles são definidos assim, né? O M estrela é definido assim. O M estrela é o grupo de Galois da extensão LM. Tá? Então, por isso que aparece esse M estrela aqui. Então, o grau da extensão LM, dentre essas, você tem agora 3 extensões aqui, né? Você tem a extensão LK, que é a extensão maiorona, né? Maioral. Você tem a extensão KM, que é a extensão mais embaixo. E você tem a extensão LM, que é a extensão superior, tá? Então, se você tem M um corpo intermediário, né? Então, o grau da extensão lá de cima, a extensão LM, ela é exatamente igual à ordem do grupo de Galois da extensão LM, e isso, por definição, é a ordem do subgrupo M estrela. Mais ainda, nós vamos mostrar que o grau da extensão MK, ou seja, o grau da extensão de baixo, ela vai ser igual à ordem do grupo de Galois, da extensão LK, sobre a ordem do grupo de Galois da extensão LM. E isso vai ser igual a esse quociente aqui, uma vez que o denominador aqui é exatamente a ordem do subgrupo M estrela. Tá?
Aqui você pode observar o seguinte, se você for... finja que você é aquele aluno que gosta de fazer, quando vê coisas nas frações, você gosta de cortar eles de tudo que é jeito, né? Como, por exemplo, se você vê lá seno de x ao quadrado, né? Não sei se você... Isso já aconteceu comigo, né? Apareceu lá, seno de x ao quadrado, o x ao quadrado estava dentro do argumento do seno, né? Então, seno de x ao quadrado quocientado por seno de x. O cara não teve muita dúvida, cortou o seno com o seno, em cima tinha x quadrado, embaixo tinha x, então ele cortou o quadrado e sobrou x. Aí ele calculou o limite que tinha de calcular, né? Se você gosta de fazer esse tipo de situação, então olha o que você vai acabar obtendo aqui nessa fração do meio aqui. O gama você corta com o gama, né? Aqui esses dois pontos é uma divisão, né? Então você trata isso daqui como uma divisão. Então você tem aqui a fração LK, aqui você tem a fração LM. Então você tem essa fração dividido por essa fração aqui. Mantém a primeira, inverte a segunda, né? Multiplica pelo inverso da segunda. O que vai sobrar? Quando você pegar essa fração, aqui, multiplicar pelo inverso dessa, vai sobrar m sobre k, que vai ser exatamente isso daqui. Tá? Então, claro que isso aí é uma pequena besteira que eu estou falando para vocês, mas só para mostrar para vocês o seguinte, como as notações que você usa e que você define na matemática, elas são feitas, especialmente nesse caso aqui, né? Elas são feitas, parece que para as coisas de frações que nós estamos acostumados, para que elas funcionem, né? Então, corta o gama com o gama, mantém a primeira fração aqui, esse L dividido por K, olha ele como uma fração, a fração L sobre K. Essa extensão aqui também olha como sendo L dividido por N, né? Então é a fração L sobre N. Então, mantém a primeira fração, multiplica pelo inverso da segunda, você vai obter o N sobre K, que é exatamente isso daqui. Não sei se eu fui muito feliz com a minha piadinha, né? Mas é mais ou menos isso que está acontecendo aqui, tá certo? Bom, vamos parar de ladainha, né? Parar de lorota e vamos à demonstração desse resultado. Além do corolário anterior, que é esse corolário aqui, ó, se você tem uma extensão normal, infinita e separável, então a ordem do grupo de Galois é exatamente o grau da extensão. Além desse teorema, desse corolário, desculpa, nós vamos usar mais dois resultados. O primeiro deles diz o seguinte, esses resultados já foram provados, tá? Se você tem LK, uma extensão normal, e M, um corpo intermediário da extensão, então a extensão LM ela é normal. Nós vimos que a extensão MK não precisa ser normal. A extensão MK não precisa ser normal, mas a extensão LM ela sempre vai ser normal. Né? Você tem aqui... Quando você tem uma extensão, você tem aqui, né? Aqui você tem o K embaixo, aqui no meio você tem o M, e mais em cima você tem o L, né? Então a extensão de cima, a extensão ML, ela continua sendo normal. A extensão KM, ela não precisa ser normal. Tá? Isso nós já vimos em algumas aulas passadas. Eu acho que quando nós estudamos extensões normais, especificamente foi naquela aula. E nós mostramos lá um contra-exemplo. Lá nós mostramos um contra-exemplo que a extensão de baixo ela não era normal, enquanto que a de cima era. Esse é o primeiro resultado que nós vamos usar. O segundo fala que se você tem LK uma extensão algébrica separável, né, e M um corpo intermediário, então as duas extensões intermediárias ali que você obtém, né, então a extensão MK e a extensão ML, as duas vão ser separáveis. No caso de normal, a de baixo não é, a de cima é, a de baixo não é. No caso da separabilidade, as duas extensões são. Né? Então, se a extensão grande é separável, as extensõões intermediárias ali elas também vão ser separadas. Tá certo? Esses dois resultados aqui nós vamos usar agora na demonstração deste resultado aqui. A demonstração é relativamente rápida, ela não é muito demorada. Porque você já tem todas as hipóteses para aplicar esses dois resultados, e inclusive o resultado anterior, lá que fala que a ordem do grupo de Galois é igual ao grau da extensão. Então, como essa extensão grande aqui ela é normal e separável,
Então, pelo corolário anterior e pelo lema que nós acabamos de ver, essa extensão aqui, ela é normal e ela é também separável. Além disso, ela é finita, né? Porque nós temos aqui que a extensão grande é finita. Se a extensão grande é finita, então você olha lá para a demonstração do teorema da torre, né? E aí você sabe que o grau das duas extensões intermediárias ali também vai ser finita. Se a grande é finita, as intermediárias também vão ser finitas. Então você está na situação de que o LM, a extensão LM, ela é normal, finita e separável. Então ela satisfaz as três propriedades que nós queremos que uma extensão ela satisfaça, né? E aí você pode aplicar então o corolário do slide 4, né, que fala que a ordem do grupo de Galois dessa extensão, já que ela é normal, finita e separável, o grau do grupo de Galois dessa extensão vai ser exatamente o grau da extensão. Ou, desculpa, a ordem do grupo de Galois, eu estou confundindo o grau com ordem, né? A ordem do grupo de Galois da extensão LM, ela vai ser igual ao grau da extensão LM. E isso aqui, por definição, é claro, é exatamente a ordem do subgrupo M'. Mais ainda, o que nós temos? Nós temos do teorema da torre que o grau da extensão LK, que é a extensão maiorona, a extensão maioral, a maior extensão, ela é o produto dos graus das duas extensões intermediárias. Tá? Então, isso aqui nós temos. O corolário anterior ele fala que essa extensão aqui, o grau dessa extensão é exatamente a ordem desse grupo de Galois. Aqui nós acabamos de mostrar que o grau dessa extensão aqui, LM, ela é também igual à ordem desse grupo de Galois aqui. Então você vem aqui e substitui, né? Aqui você troca por ordem do grupo de Galois da extensão LK. Aqui você troca pela ordem do grupo de Galois da extensão ML. Tá? E aí você passa esse sujeito aqui para o outro lado dividindo e você vai obter que o grau da extensão pequenininha é o grau da extensão de baixo, pequenininha não, né? O grau da extensão de baixo, que é a extensão MK, o grau dessa extensão é o quociente dessas duas ordens aqui, que é exatamente o grau do grupo de Galois quocientado pela ordem desse subgrupo M'. Bom, como você pode ter observado, embora a demonstração ela tenha sido bem rápida, a explicação está sendo bastante longa, bastante demorada, né? Eu prefiro fazer assim de uma maneira um pouco mais devagar, que você pode ir pausando o vídeo e dando uma olhada com um pouco mais de calma, né? Nós temos só 6 slides por enquanto passados, né? E nós estamos já com quase 18 minutos de aula. Tá? Mas vai ser assim durante o restante da aula. Tá? Então, só para conformar vocês. A próxima proposição, que também vai ser um dos itens do teorema fundamental da teoria de Galois, fala que exatamente que se você tem uma extensão normal, finita e separável, então aquelas aplicações lá, a aplicação estrela e a aplicação cruz, elas são correspondências bionívocas, ou seja, elas são bijetoras entre o conjunto dos corpos intermediários da extensão LK e dos subgrupos do grupo de Galois, da extensão LK. Mais ainda, elas invertem inclusões, e, por fim, uma é inversa da outra. Para a gente provar esse resultado, nós precisamos dos seguintes resultados que nós já provamos. Se H é um subgrupo finito do grupo dos automorfismos de L, então o H mais estrela é o próprio H. Tá? Isso nós já vimos em alguma das aulas anteriores. E também, se você tem LK uma extensão finita, normal e separável, então K é exatamente um corpo fixo do grupo de Galois da extensão LK. Aí você pode dizer assim, mas para lá, aqui não tem os K automorfismos de L? Aqui não são, os automorfismos aqui, eles não fixam os elementos de K? Sim, os automorfismos aqui fixam os elementos de K. O problema é que aqui pode ter elementos que além do corpo K, fixam mais elementos ainda. Né? O que esse resultado fala é que quando a extensão é normal, finita e separável, isso não pode acontecer. Não pode haver mais elementos fixos, a não ser os elementos do corpo K. Tá? Então isso é o que está dizendo esse resultado aqui, que nós já vimos em alguma das aulas passadas. Então nós vamos usar esse corolário e nós vamos usar esse teorema aqui.
Então vamos mostrar que essa correspondência aqui, ó, a correspondência estrela e a correspondência cruz, que elas de fato são correspondências biunívocas que invertem inclusões e uma inversa da outra. Nós também já mostramos em algumas das aulas anteriores que essas aplicações elas invertem inclusões, né? Então, se o H1 está contido no H2, então o H2 mais está contido no H1 mais. Tá? Isso não é muito difícil de se ver. A mesma coisa se você tem um subcorpo, um corpo em dois corpos intermediários, M1 e M2, com M1 contido em M2, então o M2 estrela está contido no M1 estrela. Tá? Inclusive, isso é um bom exercício para você ir pensando. Já foi demonstrado, mas você pode pensar nesse resultado caso você queira. Tá? Então, isso aqui nós já temos. Que essas duas aplicações invertem inclusões, a gente não precisa mostrar. Nós não precisamos mostrar. Tá? Agora, se nós tomarmos H um subgrupo, esse G aqui, eu esqueci de dizer, mas ele é o grupo de Galois da extensão LK. Tá? Então, se H é um subgrupo do grupo de Galois da extensão LK, então o H tem que ser finito, porque o grupo de Galois ele é finito. Né? Por que o grupo de Galois é finito? Porque nós estamos com uma extensão normal, finita e separável. Então o grupo de Galois é igual ao grau da extensão, o grau da extensão é finita, portanto o grupo de Galois é finito, então todo subgrupo é finito também. Tá? Como você tem então que todo subgrupo do grupo de Galois é finito, então pelo corolário anterior, quando você calcula H+, e depois calcula a estrela, isso vai te dar o próprio H. Então, essa parte nós já temos, ou seja, que essas duas aqui, uma é inversa da outra, por um dos lados. Agora vamos mostrar então a recíproca. Para mostrar a recíproca, vamos tomar M, um corpo intermediário dessa extensão, e da mesma forma que nós já provamos antes, essa extensão LM aqui, normal, finita e separada. Tá? Sempre a mesma coisa, usamos sempre os mesmos resultados. Né? Mais ainda, nós sabemos que o M estrela é o grupo de Galois dessa extensão aqui. Tá? Como ela é uma extensão normal, finita e separável, então o corpo fixo desse grupo de Galois aqui é exatamente o M. Isso é pelo teorema que nós acabamos de enunciar. Deixa eu voltar lá no teorema. Esse daqui. Né? Se você tem uma extensão normal, finita e separável, o corpo fixo por esse grupo de Galois aqui, da extensão LK, é exatamente o K. Que é o que nós estamos fazendo aqui. Né? Essa extensão LM ela é uma extensão normal, finita e separável. Então, o corpo fixo por esse grupo de Galois aqui é exatamente o M. Mas o corpo fixo pelo M estrela é exatamente o M estrela mais. Tá? Então, M estrela mais é o próprio M. Portanto, essas duas aplicações, uma acaba sendo a inversa da outra. Por nós mostrarmos que uma é a inversa da outra, automaticamente elas são bijetoras. Tá? Então, essa proposição nós também já temos demonstrado. Agora, vamos supor o seguinte. Vamos supor que... Bom, então agora, até o momento nós temos três itens do teorema de Galois, o teorema fundamental da teoria de Galois, nós já provamos, tá? Então nós provamos, vamos recordar aqui, né? Nós provamos que o grupo de Galois de uma extensão normal, finita e separável, a ordem do grupo de Galois é exatamente o grau da extensão. Nós temos essa proposição aqui, né? E se você tem uma extensão LK normal, finita e separável, e M um corpo intermediário, então vale essa igualdade aqui, ou seja, o grau da extensão LM é exatamente a ordem do subgrupo M estrela, e o grau da extensão MK, ou seja, o grau da extensão de baixo, ela é dado por esse quociente aqui. Esse é o segundo item. E por fim, o terceiro item, né? É o fato das aplicações estrela e mais serem correspondências biunívocas, bijetoras, né? Entre o conjunto dos corpos intermediários e o conjunto dos subgrupos do grupo de Galois, que invertem inclusões e uma inversa da outra. Tá? Isso que nós acabamos de mostrar.
Então, esses três primeiros itens, os três primeiros itens do teorema de Galois estão demonstrados, e agora nós vamos partir, então, para os outros dois. Para mostrar um deles, nós precisamos de algumas observações. Tá? O próximo item tem a ver com normalidade de subgrupos. Tá? Nós vamos mostrar quando que um subgrupo do grupo de Galois ele é normal. Então, esse é o objetivo, e por isso que nós vamos precisar dessas observações que vem agora. Então, vamos tomar LK uma extensão de corpos. Tá? Então, LK é uma extensão de corpos, e M é um corpo intermediário dessa extensão. Então, você tem o K é um corpo, o corpo base, é o corpo de baixo. M é o corpo do meio, e L é o corpo superior. Tá? Como nós sempre estamos adotando no nosso curso. Né? Bom, o que nós temos definido já? Nós temos definido que o M estrela é o grupo de Galois dessa extensão. E esse cara é um subgrupo do grupo de Galois. E agora nós vamos considerar o seguinte: vamos considerar tal um K-automorfismo de L. Tá? O que nós temos então? Bom, tal é um K-automorfismo de L. M é um subcorpo de L. Então, eu posso aplicar a tal em todos os elementos de M. O que isso vai me dar? Isso vai me dar um corpo intermediário dessa extensão aqui. Tá? Por quê? Porque tal vai de L em L. Então, tal de M está contido aqui dentro. Continua sendo um subcorpo. Tá? E por que o K está contido nessa imagem aqui? Porque a tal é um K-automorfismo. Por isso que o K está contido, então, na imagem de M por tal. E aí nós temos esse subgrupo aqui, ó. Nós temos esse subgrupo. Nós temos o subgrupo tal M estrela. Quem é tal M estrela? O tal M estrela é o grupo de Galois dessa extensão, L tal de M. Isso esse tal de M estrela é um subgrupo do grupo de Galois da extensão LK, que é dado por esse subgrupo de Galois aqui. E agora nós vamos estudar, então, qual é a relação entre o tal de M estrela e o próprio M estrela. Então, esse é o próximo objetivo e é dado por esse resultado aqui. Se você tem LK, uma extensão de corpos, e M, um corpo intermediário dessa extensão, se tal é um K-automorfismo de L, então o tal de M estrela é exatamente o tal composta com todos os elementos do M estrela, composta com tal inversa. Tá? Aqui nós estamos fazendo o produto, mas aqui é composição. Tá? Aqui, quando eu escrevo isso daqui, eu estou dizendo, estou pegando a tal, compondo com todos os elementos do M estrela, ou seja, com todos os automorfismos de L que fixam M, tá? E compondo de novo com o tal a menos 1. Bom, como que a gente mostra isso, então? Então, vamos lá. Vamos tomar gama é um elemento do M estrela. Então, um elemento do M estrela, e vamos tomar A1 como sendo um elemento do tal de M. Se o A1 é um elemento do tal de M, é porque ele é a imagem de alguém pela tal. Então, existe um elemento no M tal, e o tal de M é o próprio A1. Nesse caso, nós temos que o A é tal a menos 1 do A1. E aí nós temos o seguinte, ó, essa composta aqui, ó, tá vendo? Tal, gama, tal a menos 1. É um elemento daqui, ó, né? É exatamente um elemento daqui. Estou pegando o tal, compondo com um elemento do M estrela, e estou compondo com tal a menos 1. Vou aplicar ele no A1. Né? Como eu quero mostrar que ele está aqui dentro, quero mostrar que essa composta está aqui dentro, eu preciso mostrar que essa composta fixa todos os elementos do tal de M. Nesse caso, ele vai estar no tal de M estrela. Então, essa composta aplicada no A1 dá isso daqui, né? E que vem a ser tal a menos 1 de A1. Tal a menos 1 de A1 é o próprio A. Então, venho aqui e substituo. Quem que é a gama de A? Gama de A é o próprio A. Por quê? Porque o gama fixa os elementos de M. E o A está no M. Então, gama de A é igual a A. Isso dá tal de A. Tal de A é A1. Logo, essa composta aqui, ela é um automorfismo de L que fixa todos os elementos de tal de M. Tá? Ou seja, essa composta está, então, no tal de M estrela.
E por isso nós temos então a primeira inclusão. Essa inclusão que aparece aqui no vídeo de vocês, essa inclusão aqui de baixo, ela é a primeira que nós verificamos. Então, da direita para a esquerda, a inclusão da direita para a esquerda, nós temos demonstrado. Vamos demonstrar agora a inclusão da esquerda para a direita. Então, vamos lá. Então, nós temos que tomar um elemento daqui, no tal M estrela, e mostrar que ele é uma composta de tal, com um elemento de M estrela, com um elemento de tal a menos 1. Com o tal a menos 1. Então, vamos lá. Toma, então, um elemento gama, pertencente ao tal de M estrela. O que isso significa? Que gama, ele é um automorfismo de L que fixa os elementos de tal de M. Essa é a definição de tal de M estrela. O que nós temos, então? Nós temos o seguinte, para todo A pertencente a M, quanto que essa composta aqui vale quando eu calculo ela no A? Essa composta calculada no A é exatamente isso daqui. Por quê? Porque, olha só, o tal de A está em tal de M. Gama fixa os elementos do tal de M. Então, quando eu aplicar gama nesse tal de A aqui, vai dar o próprio tal de A. Que dá isso daqui, como tal e tal, você tem tal inversa composta com tal, isso dá a identidade, então isso dá o próprio A. O que nós temos então? Nós temos o seguinte, nós pegamos esse automorfismo aqui, aplicamos ele em qualquer elemento de M e deu o próprio elemento. Então ele é um elemento sigma que está no M estrela. Se ele é um elemento sigma que está no M estrela, posso isolar o gama e eu vou obter que o gama é isso daqui. Mas essa composta aqui está aqui dentro. Então eu peguei qualquer elemento do tal M estrela, e mostrei que ele é um elemento daqui. Então eu tenho essa inclusão, finalmente. Deixa eu tomar uma água aqui. Bom, esse resultado nós vamos utilizar agora. Por quê? Porque isso aqui tem um pouco a ver com normalidade, né? Isso aqui tem a ver com normalidade. Nós temos aqui o M estrela, é um subgrupo do grupo de Galois. Eu estou compondo aqui, com um automorfismo de L. Tá? Esse tal aqui, o tal é um automorfismo de L. Então, o tal é um elemento do grupo de Galois da extensão LK. Então, aqui, eu estou compondo, estou fazendo essa composição aqui. Caso isso daqui seja exatamente igual ao M estrela, então o M estrela acaba sendo um subgrupo normal. E é isso que nós vamos querer ver agora. Né? Nessa proposição que fala o seguinte: se você tem LK uma extensão normal, finita e separável, e M é um corpo intermediário da extensão. Não, desculpa. Considera LK uma extensão normal, finita e separável. Então, um corpo intermediário é uma extensão normal. Então, o M é uma extensão normal de K, ou seja, MK é uma extensão normal, se e somente se o M estrela é um subgrupo normal do grupo de Galois, da extensão LK. Aqui, de novo, eu esqueci de falar, mas G é o grupo de Galois da extensão LK. Certo? Então, dado um corpo intermediário, se você sabe que a extensão MK ela é normal, é porque o M estrela é um subgrupo normal do grupo de Galois da extensão LK. Por outro lado, se esse M estrela é um subgrupo normal do grupo de Galois da extensão, é porque a extensão MK ela é normal. Lembra que nós vimos uma das aulas anteriores, que se você tem a extensão KL ou LK, e você tem M, um corpo intermediário, a extensão de cima, a extensão intermediária de cima, ela sempre vai ser normal, quando a grande for normal. Mas a de baixo pode não ser normal. Né? Inclusive, tínhamos contra-exemplos já. E aqui está dando uma condição normal suficiente para que essa extensão de baixo seja normal. A extensão de baixo vai ser normal se o subgrupo correspondente a esse corpo intermediário for um subgrupo normal do grupo de Galois da extensão LK. Então, ou seja,
Não é à toa também, aqui você pode perceber, você percebe, você começa a perceber agora que o cerco está se fechando e que os nomes que vão aparecendo, os adjetivos que nós damos às coisas, elas começam a se interligar, né? Lembra lá que quando eu falei daquele quociente, que eu fiz aquela brincadeirinha lá, corta gama com gama, inverte, aquela coisa toda lá? Então, aquela notação ela já é pensada naquilo, né? Por que você chama extensão de extensão normal? Você chama de extensão normal porque lá em grupos você tem uma noção de subgrupo normal. Tá? Então essas coisas elas acabam se casando aqui. Essas nomenclaturas elas acabam se casando no final das contas. Para eu mostrar essa proposição aqui, eu vou precisar do seguinte teorema que nós vimos lá. Eu acho que quando nós estudamos o fecho normal de uma extensão. Né? Eu acho que foi isso. Se eu não me engano, é isso. E esse teorema, ele é o teorema das três equivalências, né? São as duas equivalências para uma extensão ser normal, uma extensão finita ser normal. Né? Então, para uma extensão finita LK, as três seguintes afirmações são equivalentes. A extensão LK é normal. Existe uma extensão normal e finita f de k que contém o L. Então, o f está acima do L. De tal modo que todo k monomorfismo de L em f é, na verdade, um k automorfismo de L. Então, essas duas aqui são equivalentes. E essas duas são equivalentes a essa terceira. Para toda extensão finita M de K que contém o L, contendo o L, tá? Então, o M, de novo, é uma extensão maior do que o L, o M está acima do L. Todo K monomorfismo de L em M, ou seja, da extensão L no M, o L está contido no M, né? Então, todo K monomorfismo é, na verdade, um K automorfismo de L. Certo? Então, esses três itens eles são equivalentes e nós vamos usar eles para demonstrar esse C, somente C aqui em C. Bom, primeiro, vamos assumir que a nossa extensão MK ela é uma extensão normal, tá? E nós vamos mostrar que o grupo de Galois M estrela nós vamos mostrar que ele é normal. Como que nós vamos mostrar que ele é normal? Nós vamos pegar um elemento do grupo de Galois, ou seja, um K automorfismo de L, e nós vamos tentar mostrar que isso daqui é igual ao M estrela. Se nós mostrarmos que isso é o próprio M estrela, então M estrela vai ser normal. Agora observe o seguinte, a tal é um K automorfismo de L. Como o M é um corpo intermediário, se eu restringir a tal aos elementos de M, eu vou ter um K monomorfismo de M em L. O que nos diz o teorema anterior? Que isso daqui, como a extensão MK ela é uma extensão normal, né? Então isso daqui, essa tal de M, na verdade é um K automorfismo de M. Olha lá. Então, toda extensão finita M de K, né? Contendo L, todo K monomorfismo é, na verdade, um K automorfismo de L. Certo? Que é o que nós temos aqui. Beleza? Ok. Se essa restrição aqui é um K automorfismo de M, então esse tal de M é o próprio M, tá? E vamos usar então aquele resultado que nós acabamos de mostrar ali. Lembra que tal de M estrela era tal M estrela composta com tal a menos 1? Então, como esses dois caras aqui eles acabam sendo iguais, então o M estrela é igual a esse produto aqui, o produto, na verdade, é uma composição ali, né? Que é o que nós queríamos mostrar. Tá? Beleza, agora vamos para a segunda parte. A segunda parte nós vamos assumir, então, que o M estrela ele é um subgrupo normal do grupo de Galois da extensão LK. Tá? Então, o que nós vamos mostrar? Nós vamos mostrar que essa extensão MK aqui ela é normal.
Para nós mostrarmos que ela é normal, nós vamos usar o que o 2 implica em 1, daquele teorema anterior. O que é o 2 implica 1? Aqui, ó. Existe uma extensão normal finita f de k, contendo L, tal que todo K-monomorfismo de L em F é um K-automorfismo de L. Então nós vamos mostrar isso. Vamos mostrar que existe uma extensão desse tipo. Se existir uma extensão desse tipo, é porque a extensão vai ser normal. A extensão pequena, a extensão de baixo. Tá? Então vamos lá. O M ele é um corpo intermediário dessa extensão normal e finita aqui, da extensão LK. Então ele é um corpo intermediário dessa extensão finita. O que acontece então? Então nós temos o K, nós temos o M e nós temos o L. Certo? A extensão grande ela é normal e finita. Certo? Então as intermediárias ali, elas duas vão ser finitas. Mas só de cima nós sabemos que é normal. Certo? Então olha o que eu tenho. Eu tenho o M, é um corpo intermediário. Então existe uma extensão L, existe um corpo maior que o M, de tal forma que essa extensão aqui, ela é a extensão grandona, ela é uma extensão normal. Certo? Então por isso que está escrito aqui, existe uma extensão de M que é normal e finita. Quem é essa extensão que é normal e finita? A extensão LK. Então aquela extensão normal e finita que nós precisamos encontrar, existe uma extensão normal e finita, então nós já encontramos ela, certo? Encontramos ela. Então ela é normal e finita sobre K, beleza. Então a extensão MK é a normal e... Desculpa, MK não é normal e finita ainda. A extensão LK é normal e finita, então nós temos uma extensão de M que é normal e finita sobre K. Mais ainda, se o sigma de M em L é um K-monomorfismo, então esse K-monomorfismo ele se estende a um K-automorfismo de L, tal que a restrição desse automorfismo ao M é o próprio sigma. Isso também é um resultado que nós vimos em alguma das aulas anteriores. Né? Como esse M estrela ele é um subgrupo do grupo de Galois, então esse produto aqui dá o próprio M estrela. E, portanto, o que nós temos do lema da aula de hoje? Nós temos que isso daqui é verdade. Né? Porque isso aqui é exatamente o tal M estrela. Então, se isso é igual a M estrela e essa composição aqui é o tal de M estrela, então essa igualdade aqui ela é válida. Mas a operação estrela ela é injetora, né? Aquela operação estrela é injetora. Então, esses dois corpos aqui, eles são iguais. Se tal de M é o próprio M, e o tal restrito a M é sigma, então sigma de M é o próprio M. Moral da história, nós acabamos de mostrar que todo K-monomorfismo de M em L é, na verdade, um K-automorfismo de M. Ou seja, nós estamos na hipótese 2 do resultado anterior, daquele teorema das três equivalências. E, portanto, essa extensão aqui, a extensão MK, ela é uma extensão normal. Certo? E aí, com isso, nós temos demonstrado o quarto item do teorema fundamental da teoria de Galois. Já está me faltando ar aqui, né? É muita informação. Falando demais. Deixa eu tomar uma. Peraí. Bom, vamos lá. Vamos continuar. Para finalizar, então nós vamos mostrar o quinto item do teorema fundamental, que fala o seguinte, que se você tem LK uma extensão normal finita e separável, ou seja, essa é sempre a hipótese, né? Fixa essa é a hipótese sempre. Se o M é normal, se a extensão MK ela é normal, se a extensão é normal, então o grupo de Galois da extensão MK ela é dada pelo quociente, é isomorfa, né? Pelo quociente do grupo de Galois da extensão LK sobre o M estrela. Lembrando que esse aqui é o grupo de Galois de M sobre L. Tá certo? Aqui de novo, né? Se você fizer aquela atrapalhadinha lá de porta, né? Aqui vai aparecer gama
de LK, aqui vai aparecer gama de MK, está dividindo, né? Passa o denominador multiplicando pelo... mantém o numerador, multiplica pelo inverso do denominador, né? Mantém os gamas ali e você vai ter exatamente isso daqui. Bobagem, esquece isso. Vamos lá. Vamos mostrar isso daqui. Então vamos mostrar que existe esse isomorfismo aqui. Como que nós vamos fazer isso? Bom, o método mais fácil é encontrar uma função, um homomorfismo, daqui, desse numerador para cá, de tal modo que isso aqui seja o kernel dessa aplicação. Né? Eu falei isomorfismo? Não, eu quero homomorfismo sobrejetor do denominador para cá, homomorfismo sobrejetor de grupos, de tal forma que o núcleo seja exatamente o M estrela. Tá? Aí eu uso o teorema do isomorfismo. Essa é a ideia. Então vamos lá. Vamos definir a seguinte φ. Quem é φ? Ela pega cada K automorfismo de L e leva num elemento daqui, da seguinte forma. Eu estou pegando uma tal. O que significa φ aplicado em tal? É tal restrito a M. Tá? Então aqui, a tal é um K automorfismo de L e estou restringindo ela ao M. Então o que nós temos? Que tal restrito a M, ele é um K monomorfismo de M. Se eu restringir, né? Ele é um K monomorfismo de M em L. É um K monomorfismo de M em L. O que nós temos? Nós temos que a extensão ela é normal. Qual a extensão? Essa aqui. Ó. Essa extensão é normal. Né? Nós temos, aqui, nesse caso, as três vão ser normais. Né? A extensão LK é normal, a extensão MK é normal e a extensão LK também é normal. Então, todas elas são normais. Então, eu posso aplicar o item 1 implica em 3, né? E eu tenho o seguinte, que esse K monomorfismo aqui é, na verdade, um K automorfismo de L. Certo? E, portanto, essa φ aplicada em tal realmente me dá um K automorfismo de M, não só um K monomorfismo de M em L. Tá? Então, em vez de ser só um K monomorfismo de M em L, por causa de 1 implica em 3, daquele teorema lá, nós sabemos que isso aqui acaba sendo um K automorfismo de M. Então, isso aqui está bem definido. Isso aqui realmente, a φ de tal realmente cai aqui dentro. A φ é um homomorfismo, né? Se você pegar a composta, restringe ao M, isso é restringir as duas a M e compor. Mais ainda, dado um K automorfismo de M, ou seja, dado um elemento daqui, esse sigma, K automorfismo de M, ele é um K monomorfismo de M em L. E, portanto, você vai ter que existe um K automorfismo de L tal que tal restrito a M é o próprio sigma. Isso aqui nós também já vimos em aulas anteriores. O que isso nos mostra, então? Que a φ de esse tal é o próprio sigma, ou seja, que a φ é sobrejetor. Da definição do M estrela, quem é o M estrela? M estrela são todos os M automorfismos de L. Né? Então, são todos os automorfismos de L, que é exatamente o núcleo desse homomorfismo aqui. Né? Então, o núcleo do homomorfismo é exatamente o M estrela, aplica o teorema do isomorfismo, e nós temos que esse grupo de Galois aqui é exatamente igual a esse cosseno. Certo? E aí nós temos, então, o resumo, os 5 itens do teorema fundamental da teoria de Galois. Então, todos os resultados que nós provamos na aula de hoje, todos não, exceto aquele lema, né? Tal de M estrela ser igual ao tal composta com M estrela composta com tal a menos 1, exceto aquele lema. Todos os outros resultados que nós mostramos na aula de hoje, mais o resultado da aula passada, resume o teorema fundamental da teoria de Galois. Tá.
Para finalizar, um pequeno exemplo, bastante bem teórico, tá? Nada muito sofisticado, só para dar um exemplinho. Depois no final eu vou falar para vocês o que vem na próxima aula. Então, se você tem LK, uma extensão normal, finita e separada, suponha que ela tem grau 90. O que a gente consegue mostrar é que existe um corpo intermediário M, tal que o grau dessa extensão MK ela é 10. Então você tem LK, você tem aqui a extensão grande, o grau dela é 90. Você tem aqui M, um corpo intermediário, e nós vamos mostrar que o grau da extensão MK, ou seja, da extensão de baixo, ela é 10. Vamos lá então. O que nos diz o teorema fundamental da teoria de Galois? O primeiro item, que a ordem desse grupo de Galois é 90. O que dizem os teoremas de Silo? Que existe um subgrupo H de ordem 9. Tá? O que diz o teorema fundamental? H mais estrela é um corpo intermediário dessa extensão. Mais ainda, o grau dessa extensão é 9. E mais ainda, o último item fala que esse grau aqui é dado por esse quociente, que vai acabar dando 10. Então, realmente, nós temos que a extensão MK, ela tem grau 10. Beleza? Bom, como você pode ter visto, nós chegamos, então, no slide 18 de 18. Um vídeo total de mais de 50 minutos. Estamos nos aproximando a 51 minutos de vídeo. Nós vamos ficando por aqui. No próximo vídeo, nós vamos pegar e aplicar esse resultado para um exemplo. Como é que eu posso dizer? Não um exemplo muito ortodoxo, um exemplo que dá bastante trabalho. Ou seja, um exemplo não trivial. É isso que eu quero dizer para vocês. O exemplo não vai ser tão trivial assim. Vamos pegar, é claro, uma extensão normal, finita e separável, para que a gente possa aplicar o teorema de Galois. E aí nós vamos calcular os corpos intermediários, vamos calcular os subgrupos do grupo de Galois, vamos usar a correspondência, né? Se nós determinarmos os subgrupos, então nós conseguimos determinar quem são os corpos intermediários, porque há uma correspondência bionívoca. Enfim, vamos descobrir quais subgrupos são normais e assim por diante. Então nós vamos fazer isso na próxima aula. Um exemplo não trivial de uma aplicação desse resultado. Beleza? Bom, eu espero que vocês me vejam no próximo vídeo, né? E nos próximos. Então, um abraço a todos e espero vê-los no futuro. Então, até mais.